Graça e paz, igreja. Amém? Glória a Deus. Vamos nos colocar de pé. Vamos dar início ao nosso culto de líderes e obreiros. Cadê os líderes? Levanta a mão aí, quem é líder. 1, 2, 3, 4, 5. Está faltando alguns. Isso. Cadê os obreiros? Levanta a mão aí, obreiro. Eita, glória. Todo povo bonito, né? Mesmo de máscara, vocês ficam bonitos, né, rapaz? Rapaz. Nós estamos pensando aí em fazer uma máscara personalizada da CNT. Eu já estou fazendo uns orçamentos aí, então vai ter ali, ó, né, o logozinho da CNT. Vocês vão ficar mais bonitos ainda, né? Amém. Glória a Deus. Fecha os teus olhos. Eu ia pedir para você pegar na mão do teu irmão, mas não pode, né, ainda. Mas fecha os teus olhos aí e vamos orar ao Senhor. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos por mais essa grandiosa oportunidade, meu Deus, de estar na tua presença, de estar diante, ó Pai, da tua palavra, Pai, sabendo que o Senhor vai falar conosco. Obrigado pela vida de cada líder, obreiro, ó Pai, que se faz presente, futuros obreiros, futuros líderes, ó Pai, que se fazem presente. E nós queremos te agradecer, porque o Senhor é bom e o Senhor tem nos dado a oportunidade de estarmos, ó Pai, sendo expostos, ó Pai, a tua palavra. Obrigado, meu Deus, fala conosco nessa noite e que a tua graça possa nos alcançar cada vez mais. É o que eu te peço, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode se assentar. Hoje nós vamos falar sobre um assunto. Essa ideia veio assim, meio que em cima da hora. O ensaio do louvor foi cancelado. Eu não sei por que foi cancelado. E mais do que depressa eu peguei a oportunidade para poder falar com os irmãos. O Senhor tem falado comigo e tem me tocado em relação à palavra. A palavra, ela deve ser o único guia prático de todo crente, de todo líder, de todo obreiro. E hoje nós vamos falar um pouco sobre a devoção, a vida devocional do líder e do obreiro. E antes de eu dar início, eu gostaria de passar um vídeo para vocês que vai trazer um pouquinho dessa ideia do que nós vamos falar aqui hoje. Eu vou tentar ser o mais breve possível, né, devido ao nosso horário, mas eu tenho certeza que os irmãos vão sair daqui nessa noite cheio de informação aí para a tua vida. Amém? Então eu vou pedir para os meninos soltar o vídeo. Se puder apagar as luzes, por favor. Luzes aqui em cima também. Cadê os obreiros? Essas pessoas que você vê são ex-obreiros. Por um período, volta, por favor, elas foram cheias Mateus. da presença de Deus. Tinha que ter começado. Em seu rosto. Isso, volta. Essas pessoas que você vê são ex-obreiros. Por um período, elas foram cheias da presença de Deus. Em seu rosto, resplandecia a luz divina e a alegria transbordava em seu coração. Havia paz e total harmonia em suas vidas. Mas como chegaram neste estado que vivem hoje? Podemos ver que no início tudo era puro, pois seus olhos eram puros. Havia um imenso prazer em realizar cada tarefa para Deus, mesmo que imperceptível aos olhos das pessoas. O temor e a santidade guiavam em seu caminho, que o conduzia à felicidade. Seus problemas diários eram motivos de estar mais perto de Deus. Viviam experiências inesquecíveis. Havia completa comunhão entre pai e filho.
Porém, com o passar do tempo, o que era tão significativo e único passou a ser algo comum e insignificante. A santidade de tudo que outrora apresentavam a Deus foi sendo sutilmente ofuscada, encaminhando os servos a um caminho de trevas. Antes dos cultos, já não havia mais a preocupação em orar e se consagrar a Deus, a fim de ser instrumento em suas mãos. Chegar atrasado às reuniões não se tratava mais de algo ocasional. Estar desatento às pregações era culpa do cansaço físico tornando-se constante. A falta de tempo para ajudar o próximo, o desprezo da leitura da palavra de Deus. Já não havia mais a intimidade entre pai e filho. E seus olhos, que eram puros como o de uma criança, deixou ser manchado pela marca da malícia. Até que passaram a colocar outras prioridades em seu coração. Sentimentos que o afastavam de Deus. Amizades que o influenciavam a viver no mundo. Detalhes que aos poucos foram o esfriando, tornando-os indiferentes de Deus. E pacientemente o diabo foi envolvendo o seu coração. Sem que ele pudesse perceber, foi se aproximando lentamente. Até o momento que cegou seus olhos e o apresentou uma proposta completamente tentadora. Um momento de prazer que o levaria a viver a eternidade no inferno. Quando cai e percebe o seu ato pecaminoso, se vê sem forças para levantar, completamente distante de Deus, destruindo a sua própria vida. Cuidado! Aquele que julga estar de pé, cuide-se para que não caia. Amém. Glória a Deus. Deu para sacar um pouquinho aí? A vida do obreiro, a vida do líder, foi falado um versículo tão conhecido, né? Aquele que julga estar de pé, cuidado para que não caia. Quando Deus, Ele nos coloca nessa posição de liderar e de servir, de ser um líder e de ser um obreiro, muitas pessoas, elas colocam esse pensamento de que eu estou fazendo algo para Deus. E na verdade, nós estamos fazendo algo para Deus. Mas a vida do líder e a vida do obreiro, ele é muito mais do que limpar um banheiro. A vida do obreiro, ele é muito mais do que varrer uma igreja, do que trazer água para o pastor, do que dar ordens, do que colocar um crachá e um uniforme. Quando uma pessoa ela é colocada como um obreiro, como um líder da casa de Deus, é se colocado sobre ela uma questão espiritual. Ela tem uma hierarquia espiritual na vida dela. Sabe, o que nós assistimos aqui é só um esboço do que pode acontecer com a vida de um obreiro. Mas as atitudes de um líder e as atitudes de um obreiro, elas são provadas, elas são aprovadas de acordo com aquilo que ela vive para Deus, da maneira que ela vive para Deus. A busca diária dela, porque a igreja ela começa dentro de casa. Então eu sempre tive essa filosofia comigo de que a pessoa ela é na igreja aquilo que ela é em casa. Tem gente que fala o contrário, né? Lá na igreja fulano faz de tudo. Muitas das vezes o contexto que ela vive dentro de casa
não contribui para que ela faça aquilo que ela deve fazer na igreja. Ou seja, ela vem para a igreja, ela faz tudo perfeito, mas lá em casa, o contexto que ela vive, muitas vezes não permite que ela seja essa pessoa. Sabe, a gente precisa parar de muitas das vezes, não, lá na igreja é uma coisa, lá em casa é uma coisa. Não, dentro de casa tem que ser a mesma coisa que é na igreja. E as pessoas, elas refletem, muitas das vezes, você não vai ver o teu filho orando, você não vai ver o teu filho jejuando, você não vai ver o teu marido orando, você não vai ver o teu marido jejuando, mas ele tem uma vida de oração e ele tem uma vida de jejum. E as pessoas, elas julgam muito por aquilo que elas veem. Mas como que isso é refletido na vida de um líder, de um obreiro? Através da maneira que ele lidera e através da maneira que ele trabalha. Sabe, a palavra de Deus, ela sempre vai ser o instrumento usado na vida da pessoa. A palavra de Deus, ela sempre vai ser a bússola. Por que tantos obreiros desinteressados aí nas igrejas ao redor do mundo? Por que tantos líderes que não querem saber isso aqui de crescer? Por quê? Porque elas não têm a sã consciência. O que é a sã consciência? É uma consciência certa, sadia, de que aquilo que ela está fazendo é espiritual e ela vai prestar conta para Deus. Olha só, a meta de um obreiro. Qual que é a meta de um obreiro? Vamos para a palavra. Paulo, ele escreveu isso aqui a Timóteo. E ele diz o seguinte: olha, despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Ou seja, desperte o dom que está em ti por aquilo que eu te consagrei para ser, por aquilo que eu te falei para ser. Porque Deus não nos deu um espírito de temor ou de medo, né? Esse temor aqui está falando de medo, de covardia, mas de fortaleza e de amor e de moderação. E em 2 Timóteo 1, versículo 6 diz o seguinte: portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor. E esse testemunho, ele começa dentro da nossa casa. Eu já conheci jovens e jovens que a família não era crente, que eles riam dele, da cara dele, mas ele era um obreiro fiel na casa dele. Como eu disse no início, nós precisamos parar com esse negócio de julgar. Nós precisamos olhar pelos frutos que as pessoas estão produzindo. Muitas das vezes ela não produz fruto dentro de casa porque o ambiente ali não permite ele produzir certos frutos. Mas o que eu sempre costumo dizer: pastor, o que eu faço? Silêncio. Silêncio, deixa Deus trabalhar. Nós não podemos envergonhar do testemunho do nosso Senhor. Nós precisamos dar testemunho, líderes e obreiros. Nós precisamos mostrar que nós somos interessados por aquilo que Deus nos deu e não desinteressados. Pastor, algumas pessoas me mandam: pastor, é obrigado aí, o líder é obrigado aí, o obreiro é obrigado aí. Não, isso aqui na CNT acabou, ninguém é nada, não vou forçar nada para ninguém. Como que vai fazer, pastor? Não, a gente vai trabalhar com quem quer. Aquele que não quer, deixa ele aí batendo boca, desrespeitando, deixa ele. O próprio Deus se encarrega disso, porque a obra é dele, não é minha. Olha só, 2 Timóteo 2,15, palavra, tá? Bíblia. Procure se apresentar a Deus, esse aqui é o versículo do obreiro, viu? Procure se apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. O que é manejar bem? Sabe usar a Bíblia, sabe abrir a Bíblia. Eu não sei com quem que eu conversava esses dias, eu falei assim: às vezes manifesta um demônio dentro da igreja, manda chamar o pastor, mas cadê os obreiros para expulsar demônio? Aí as pessoas criticam a Universal, mas lá os obreiros, eles são preparados para expulsar demônio. Lá o obreiro não paga pau para demônio não, nego. Lá eles são preparados para isso. Manda chamar o pastor. Se cair um endemoniado aqui agora, você não precisa levantar a mão e nem se manifestar. Quem de vocês teria coragem de pegar e expulsar ele? Pastor, eu tenho medo. Medo de demônio, gente? Que é isso? Você está entendendo? É muito além do que uma responsabilidade. Pastor, e como é que fica então? O que nós devemos fazer? Qual que é a maior debilidade hoje na igreja de Cristo? Estou falando num geral. São líderes que não lideram os seus obreiros.
Eu sou líder, não, mas é o pastor que tem que liderar. Não, eu sou líder de louvor, eu tenho que liderar os meus obreiros. Eu tenho que fazer campanha de jejum, de oração, se juntar, botar a boca no pó, borrar a maquiagem, lamber o chão e vamos pagar preço. Eu sou líder dos obreiros. Não, eu preciso chamar esses obreiros para perto, porque eu vou pregar para eles, vou impor a mão neles, vou ungir, sei lá, vou fazer o que eu tiver que fazer, eu vou dar treinamento. Mas o que tem acontecido isso hoje nas igrejas? Isso é em geral. Líderes que não se preparam. Aí o pastor que colocou o líder errado, será? Não. Pastor, Deus falou, mas o líder ele não tem a sã consciência de 2 Timóteo 2,15. Procura apresentar-se a Deus aprovado. Olha só, procura se apresentar a Deus aprovado como um obreiro que não tem que se vergonhar. Ou seja, aquele obreiro que não maneja bem a palavra, aquele líder que não maneja bem a palavra, que não sabe abrir Bíblia, que não sabe quantos livros tem na Bíblia, ele é digno de vergonha. Ele é digno de vergonha. Sabe, nós costumamos ver o obreiro, o líder, né? Aquele que coopera na obra do Senhor, como alguém do qual ele se espera que ministre aos outros. Mas só que esse obreiro, em primeiro lugar, antes de qualquer coisa, ele deve ser ministrado por Deus. Como que nós somos ministrados por Deus? Nós somos ministrados por Deus através da nossa vida devocional com Ele. Quando nós temos uma vida devocional, nós amamos a obra, nós amamos a palavra, nós temos consciência do nosso chamado, da nossa liderança. Nós pegamos um grupo aí, vamos pegar um grupo pequeno, dança, tem o que? Uns 7, né? São 7 moças, meninas, mulheres, né? Tá uma mistura. Se cada uma delas tiver a consciência do papel dela, eu preciso me consagrar, porque quando eu fazer aquele gesto, quando eu fazer aquele negócio com os pezinhos, que elas amam fazer, assim, alguma coisa vai acontecer. Não é só dançar, não. Eu tenho que ter a minha sã consciência. Se todas tiverem a sã consciência de que eu preciso ser cheio da palavra de Deus, a liderança, a líder dela, que também é um exemplo, vai trabalhar mais fácil, vai ser uma bomba na mão de Deus. Eu acredito dessa forma e eu fui criado dessa forma. Nós fazíamos 40 dias de jejum no louvor, nós fazíamos 21 dias de jejum no louvor, era coisa assim, uma atrás do outro, era 60 dias, a gente se encontrava uma vez por semana só para orar, e quando nós tocávamos, quando nós adorávamos, igreja, sai de baixo, a coisa acontecia. Mas por quê? Porque era lá nos Estados Unidos? Não é porque é lá nos Estados Unidos, é porque a gente tinha fome e sede de Deus, de uma maneira maluca, de uma maneira louca. Sabe, a vida devocional particular do ministro, do obreiro, o tempo gasto com Deus, ele vai determinar a verdadeira altura e profundidade do teu ministério. Quanto mais você se joga para baixo, quanto mais você desce nos pés de Cristo, mais alto Ele te coloca. Por que uns têm mais destaque do que o outro? Não, porque o dom dele é maior do que o outro. Porque quanto mais ele se consagra, mais ele busca, mais Deus usa. Santificação, santidade. Sabe, eu vou usar o meu exemplo, e eu não quero que os irmãos entendam errado, porque não, bom é só Deus, meu filho. Eu não sou nada. Eu sou um mero pecador. Mas quando eu ouvia dizer que ia ter um curso de obreiro, quando eu ouvia dizer, irmão, eu cancelava o que for. Eu corria para dentro, amava. Eu era piolho de curso de obreiro, de treinamento, de liderança. Eu amava, eu corria para dentro, eu não pensava 2 vezes. Sabe como é que funcionam as coisas hoje? Você liga no médico, eu preciso marcar um horário, não é assim? Você amanhã, 9 horas da manhã, beleza.
9 horas da manhã. E meu filho, tu liga para o patrão, fala que não vai dar. Tu liga para a mulher, fala que não vai dar. Tu liga para Deus e quem for necessário. Você fala que não vai dar, porque você dá um jeitinho, você tem que estar lá no horário. É ou não é? Eu sou assim. Eu remanejo tudo. Hoje, 6:30 da manhã, eu estava no médico. Mas quando é algo para Cristo, não vou, não, tem problema não. Depois eu assisto a live. Não remaneja. Nem que for para chegar atrasado, não remaneja. Vai lá no negócio, cancela, pronto, acabou. Porque é para Cristo. É para Deus. E tinha que ser o contrário. Às vezes eu falo com as minhas filhas, ai pai, eu não queria lavar louça, ai pai, isso é normal de todo adolescente, eu entendo tudo isso. Eu falo assim, filha, faz de conta que você está trabalhando na casa de Jesus. Porque a Bíblia diz que tudo que você fizer, faça como se você estivesse fazendo para Deus. O que vier nas tuas mãos, faça conforme as tuas forças. Você está compreendendo? A vida devocional, ele é tão cheio de Deus que ele dá um jeito em tudo. Ele dá um jeito em tudo. Olha, o líder, ele recebe a identificação semelhante à de Pedro, em João e em Atos 4, versículo 13. As multidões maravilhavam-se da ousadia desses homens indoutos e sem cultura. Você sabia disso? Que eram homens trabalhadores normais, regulares, pescador, construtor, eram pessoas normais da sociedade. Deus, Jesus vem e elege eles. Vocês vão, olha, você quer ser o meu discípulo? Jesus em momento nenhum cobrou deles. Vai vir ou não vai? Porque senão eu vou exterminar você. Não, Jesus fez o convite. Eles foram, sim. Se eles quisessem, eles fossem. Mas por que eles não negaram? Porque eles viram que o chamado de Deus era importante para a vida deles. Imagine, eu fico imaginando, sabe, Pedro, um pescador bem sucedido, não sei, dizem aí os estudos que ele tinha muito barco. E João. E eles largarem tudo por causa da obra. Não estou falando para você largar o teu trabalho, não, mas para que você coloque a sã consciência de que você tem um chamado para cumprir. E a obra do Senhor, ela necessita de obreiros que manejam bem a palavra da verdade e que não tem com que se envergonhar. Essa mensagem, eu estou aqui hoje, eu não estou aqui como pastor, eu não estou como amiguinho seu aqui não, eu estou aqui como profeta. Porque Deus disse que ia sacudir a vida de muito obreiro. Uns vão desistir e outros vão chegar. Sabe, eu estou como profeta, por quê? Porque é muito mais além do que cumprir um horário, você tem uma responsabilidade espiritual. As pessoas precisam olhar para você como homens e mulheres de Deus espirituais, que quando eles chegam aqui na igreja, eles falam assim, opa, Deus está aqui. Por quê? Porque você está aqui, e se você está aqui, você está cheio de Deus. Das pessoas olharem para aquela pessoa e ela ficar até meio assim, ó. Quando a gente era pequeno, a gente não tinha medo dos diáconos da igreja? Quando as crianças ficavam fazendo bagunça no meio da igreja, o diácono ia dava aquele cutucão assim, ó. E vai o pai falar alguma coisa. Hoje, tem pai que arrepia, vou sair daquela igreja, porque aquele diácono, ele é ruim. Aquele diácono brigou com o meu filho, cutucou o meu filho. Sabe, nós precisamos entender que a minha responsabilidade, eu preciso entender que como pastor, eu tenho as minhas responsabilidades de pastor.
Mas você, como obreiro, seja qual a posição que você ocupa, eu estou colocando todo mundo aqui dentro de um pacote, o líder e o obreiro, e estou chacoalhando todo mundo, e todo mundo vai se molhar dessa água hoje. Você precisa ter a responsabilidade de que aquilo que você está fazendo, não seja o que for, irmão, seja pregar um parafuso na parede, é espiritual. É espiritual. Eu não cobro mais, eu não vou ficar em cima. Fulano, por que fulano não veio? Irmão, quem quer se alimentar, que corra atrás, que vem, o alimento está sendo dado. Só que depois não reclama quando Deus movimenta o ambiente profético. O que é devoção? Vamos lá. O dicionário da língua inglesa, de Noah Webster, que para mim é um dos melhores dicionários que existe, do inglês, ele define devoção, na maior parte, em termos religiosos. E o Webster, ele descreve a palavra devoção como uma atenção solene ao Ser Supremo na adoração. Você sabia que o teu papel como obreiro, líder e obreiro, é conduzir as pessoas à adoração? Mas como? Eu posso estar lá na porta? Eu posso estar lá limpando o banheiro? Eu posso estar lá queimando a barriga no fogão? Eu posso estar dançando? Vocês são responsáveis pela máquina espiritual da igreja. Vamos lá. A devoção particular do cristão, ela está intimamente relacionada à sua dedicação, culto e entrega a Deus. Presta atenção nisso aqui. A devoção, ela é responsável por aprimorar, promover e sustentar a comunhão do crente com o seu Senhor. A negligência da disciplina nesta área pode acarretar sérios prejuízos ao crente. Hoje, o liderado, ele fala com o líder do jeito que ele quer. Ele bate boca do jeito que... Não, mas tem que baixar para ele. Não, não é baixar para ele, é saber conversar. Não é o que você fala, é como você fala. Eu já tomei lenhada de gente aqui que veio na mansidão comigo. Olha, pastor, eu acho, pastor, que deveria ser assim. Eu vi que o senhor está fazendo assim, pastor. E se o senhor fizesse dessa maneira? O senhor já parou para pensar nisso? Eu falei, rapaz, é verdade. E eu amo, como é que fala? Opinião. Eu gosto de ouvir opinião, eu gosto. Não, cara, é mesmo. Porque às vezes a pessoa está pensando algo que eu não desenhei, ela desenhou para mim. Não, pastor, se o senhor quiser eu faço para o senhor. Nossa, aí pronto. Você sabe, a minha devoção a Deus, a maneira que eu trato o meu irmão, é a maneira que eu sou com Deus, filho. Sabe uma coisa, pastor? Pá! Aí você... Não sabe, pastor, a gente está com problema. Pastor, nós estamos com uma dificuldade. Pastor, aconteceu isso. Vem cá, pastor, eu queria mostrar para o senhor. O que o senhor acha? Isso tem como a gente fazer? Não, mas se o senhor quiser assim, se o senhor não quiser. Eu já ouvi isso. Se o senhor quiser assim, pastor, para mim não dá. Se o senhor quiser. A maneira que eu lido com as coisas na casa de Deus é a intimidade que eu tenho com Deus, meu filho. Você entra na presença de Deus de qualquer jeito? Não, né, meu filho? Tu coloca o rabinho lá no meio das pernas e entra, né? Com medo. Mansidão. Sabe, a devoção, ela é responsável por aprimorar
e sustentar a comunhão, a maneira que eu trato as coisas de Deus, é o tipo de devoção que eu tenho com Ele. Não adianta, você é aquilo que você come, você é aquilo que você faz, em tudo, a minha profissão, aquilo que eu faço, está glorificando a Deus ou está promovendo o inferno? Em tudo. Sabe, tem 3 tipos de devoção que eu gostaria de falar para você, e depois eu quero falar como você pode exercer esse tipo de devoção. A primeira devoção é a devoção ordinária. A devoção ordinária é aquela devoção que a pessoa ela só faz se mandar. Olha, vamos entrar na semana de consagração, a cada 2 meses, não é? Ela só se consagra a cada 2 meses. Igreja, vamos orar pelo o Felipe que está com dor de cabeça. Tá bom, vamos orar, só se mandar orar por ele que está com dor de cabeça, senão não oro não. É a devoção ordinária. É a devoção que só se realiza obedecendo uma ordem ou uma sequência pré-estabelecida. Não, eu tinha um amigo carioca que ele falava assim, eu sou baterista e eu não faço mais nada. E era verdade, eu não fazia mais nada não. Uma topeira, não fazia mais nada, só tocava bateria. Essa é a devoção ordinária. Ela não é pejorativa, porque a devoção perfeita não depende de como é organizada, mas de como ela é realizada. Olha só, Daniel, ele era um profeta de Deus, ele tinha o costume de orar 3 vezes ao dia. Do mesmo modo, Davi, está lá em Salmo 55, depois você lê. E os fariseus dos dias de Jesus, eles também tinham esse costume. Igualmente os seus discípulos, ou os apóstolos, lá em Atos 3. Só que é o seguinte, em uma sociedade como a nossa, onde as pessoas são tão ocupadas, é recomendável fazer uma programação da nossa devoção. Olha, temos a intercessão na igreja toda segunda-feira. Não, eu vou porque eu faço parte do grupo de intercessão. E mesmo assim, né, irmão Odália, tem as dificuldades. Não, eu vou lá no louvor porque eu tenho que cumprir eu vou lá porque o pastor é chato, fica falando, eu vou lá, tem que calar a boca, daí ficar quieto. Não é dessa maneira. Muitos cristãos hoje programam e ordenam suas devoções, porém não executam. E a execução é a parte final de uma programação, já segura aí. E muitas coisas são importantes para a vida cristã, mas quando se trata de devoção cristã, é mais do que fundamental e essencial. Você sabia que a tua devoção com Cristo, o tempo que você gasta com Ele, é o que vai reger toda a tua vida? É o que vai reger toda a tua vida, sabe? Não, eu programo, eu levanto, eu oro, eu na hora do almoço eu oro, de tarde eu oro, aí tem aquela coisa pré-estabelecida. Mas a programação não é tão importante quanto a execução. Do que adianta eu programar, ser um religioso e não executar aquilo que eu falo ali na hora? Às vezes eu faço devocional, irmão, 5 horas da tarde. Hoje mesmo, antes de vir para cá, eu deitei na minha cama e fui ler um livro. Sabe, é aquilo que você realiza. Muitas das vezes nós programamos, né? E eu vou ler 12 livros esse ano. Chega no final do ano, não leu um. Eu vou emagrecer esse ano. Chega em janeiro, todo mundo para academia. Dá até raiva de ir na academia em janeiro, está lotado. Ah, mas fevereiro já esvaziou. Passou o carnaval, né? Sabe, igreja, muitas das vezes nós estamos preocupados com as programações, mas as execuções, elas ficam deixadas de lado. Elas ficam deixadas de lado. Vamos lá, segunda, a devoção espontânea. Essa daqui é fantástica. A devoção espontânea, ela é definida como dedicação voluntária a Deus. Cada um se esforça por ti. Eu sei da minha necessidade. Eu sei o que eu preciso diante de Deus. Eu sei
como eu devo fazer. Eu não vou copiar o fulano, eu não vou copiar o cicrano, eu não vou copiar ninguém. Eu serei eu, somente eu, na presença de Deus, e eu vou me derramar e pronto, acabou. É a devoção espontânea, sem obedecer ordem ou programação pré-estabelecida. Sabe aqueles cara que chega na igreja, ele já chega dando glória a Deus, aleluia, e ele não está agarrado com quem está do lado dele? Isso aí é ser espontâneo. Cadê o Giovanni? Quer saber, irmão? Estou nem aí, eu vou gritar, eu vou pular, eu vou ajoelhar, eu vou, sabe, eu sinto vontade, eu não preciso ser mandado. Levanta a mão. Oh, aleluia. Não sabe nem bater palma. Agora levanta a mão. Pula, tira o pé do chão. Aí vira um circo. Sabe, a dedicação voluntária, ela não precisa de uma programação pré-estabelecida. A Escritura diz que Paulo e Silas, eles estavam na prisão, e de repente começaram a cantar e orar, e houve um grande terremoto, e as portas do cárcere se abriram. Você sabe o que eu entendo com isso? Que quando eu chego com a minha responsabilidade voluntária de adorar a Deus, não me preocupando com quem está do meu lado, na frente ou atrás, ou se alguém vai ver, se alguém vai me reparar, se cada um entendesse a consciência que ele tem com Deus, Deus ia fazer grandes coisas no meio da igreja. Porque o coração das pessoas não estavam com uma ordem pré-estabelecida por causa de um pastor ou de alguém que mandou ele cantar mais alto. Só as mulheres, só os homens. Não, as pessoas chegam assim com o coração ligados em Deus. Imagine, cada um de nós aqui, nós temos 40 e tantas pessoas aqui, cada um ligada em Deus. Imagina quantas conexões nós não teríamos. Aí você sabe como é que acontece? É só o ministro que está conectado com Deus. Os outros não podem, porque a responsabilidade maior é dele. Não senti Deus hoje. Não sentiu Deus porque você não buscou Ele, irmão. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Nossa, o louvor não estava ungido. Claro que não estava ungido. Você estava com a barriga cheia de outra coisa. E na presença de Deus eu tenho que estar vazio. Não é essa. Sabe, eu penso dessa maneira. Que o líder, o obreiro, eles são o carro-chefe da igreja. Eles são os exemplos. Na adoração. Nossa, irmão, se a gente quiser desembolar esse seminário aqui, a gente desembola. A gente vai lá em Timóteo, ali, a gente desembola. Vai falar dos deveres. Vai falar da vida do obreiro casado, da vida do obreiro solteiro. Mas vamos lá, nós somos o carro-chefe da igreja. Os obreiros e os líderes têm que ser incendiado, queimado, ele já tem que entrar com fogo, cerrado no peito, que não dá descanso. E ele chega dentro da igreja, ele já chega falando, deixa queimar, deixa queimar. Imagine 45 obreiros queimando na presença de Deus. Irmão, isso aqui vira uma labareda de fogo. Obreiro que está na graça, que está no manto, né? Como diz o ditado por aí, que está queimando, que está cheio de Deus, que na adoração ele está queimando, que... Sabe, igreja, o impulso para a devoção espontânea, ele pode ocorrer em qualquer circunstância. Nós podemos estar em qualquer lugar, de repente, sem mais nem menos, brota no coração o desejo de cantar louvor, de orar, de interceder, de adorar, e assim por diante, irmão. O obreiro, ele não tem circunstância para adorar, ele não tem circunstância para orar, ele está orando em todo o tempo, ele está orando. Você é obreiro, o teu chamado de liderar e de obreiro começa na tua vida devocional diária com Ele.
Ah, pastor, eu estou fraco. Trata de se fortalecer. Como? Vai ler, vai estudar, vai orar, mas eu não consigo. Se vira, irmão. Quantas vezes já aconteceu isso comigo, de eu estar se sentindo vazio, e Deus, eu falo, Deus, olha para o meu coração. Só de eu falar para Ele olhar para o meu coração, eu já entrei na presença dEle. E eu vai fortalecendo, e vai indo, os problemas, as dificuldades, mas eu preciso exercer a minha função, desde sempre. Sabe, você corresponde aos impulsos do seu coração, ou você simplesmente resiste os desejos de adorar, de glorificar a Deus? O desejo espontâneo de entrega ao Senhor, nas múltiplas formas de devoção, pode ser um sinal de Deus para a sua vida. Não resista e se entregue a isso. Porque pode ser o momento de Deus operar na tua vida, um livramento, uma bênção, ou qualquer outra coisa, ou de uma ministração especial sobre a tua vida que você está querendo ouvir Deus. Sabe aquela bênção que você está tão esperando? A adoração espontânea, ela pode ser o momento no qual você vai receber algo de Deus. Seja o que for, livramento, bênção, seja o que for. A terceira, a devoção dinâmica. Devoção dinâmica. A devoção dinâmica é definida como a disposição de culto. A pessoa está disposta a cultuar. Ela entrega a adoração do crente a Deus por impulsos diretos do Espírito Santo. Ela é um pouco similar à devoção espontânea, mas aquela se refere à espontaneidade do nosso próprio espírito na entrega do Senhor. Enquanto ela se refere a uma intervenção direta do Senhor por meio do Espírito Santo. Sabe aquela coisa que você está ali, Deus vem e te toma? Pum! Eu nunca esqueço a última vez que Deus me pegou aqui em cima, e eu pregava uma coisa e Ele falava outra, eu pregava uma coisa e Ele falava outra, eu pregava uma coisa e Ele falava outra, eu falei, sabe uma coisa? Eu vou falar, porque eu estava sentindo, isso aí é a impulsão dinâmica. E o Senhor falou para mim falar para a igreja, fala para a minha igreja, que eu vou sacudir a igreja de Cristo. Lembram disso? Lembra? Fala que eu vou intervir na igreja. E quem tiver firme vai ficar, quem não tiver, logo depois veio a pandemia. E foi nego balançando de tudo quanto é lado. Sabe aquele crente que tem o dom da profecia e de repente Deus vai e pega ele, pá! Isso aí é a devoção dinâmica. Ele está à disposição, ele é cheio de Deus, ele tem uma vida com Deus, ele adora a Deus, ele é dinâmico, ele sabe. Mas quando Deus quer usar alguém na congregação, ele vai pegar aquele que está disposto, irmão. Cadê os profetas? Cadê o povo que bota a mão na cabeça dos outros e o demônio é expelido? Por que o demônio não manifesta mais na igreja? Será que vai ter alguém para expulsar? Será que vai ter alguém para Deus olhar e falar assim, opa, irmão, vem cá, eu vou tomar aquele irmão ali e eu vou deixar Satanás fazer nada, não. Você está compreendendo o papel do líder e do obreiro? É muito mais do que entregar um panfleto, um envelope na porta. Se eu, como pastor, não exercer o meu pastorado, a igreja vai ficar sem pastor. Eu tenho que guiar a igreja. Eu tenho que mostrar para a igreja como é que faz. Eu tenho que buscar. Eu tenho que ensinar. Eu tenho que pegar a palavra. Eu tenho que esmiuçar a palavra. Sabe, as pessoas gostando ou não, preferindo eu ou não, eu tenho que fazer. Eu não posso deixar para Deus fazer para mim, ou Deus levantar um outro profeta. Sabe, eu preguei uma mensagem aqui domingo e eu disse assim, Senhor, o que é isso? Sai de perto de mim, meu filho, eu não te conheço. Porque você não cumpriu com a minha palavra, você não cumpriu com o que eu te pedi, meu filho.
Você confiou no teu dom, você confiou no teu conhecimento, você não confiou no teu Deus que te chamou e muitas das vezes falou assim, deixa o teu donzinho de lado agora e exerce o que eu estou te pedindo, meu filho, por favor. Sabe, a gente precisa, muitas das vezes, se colocar ao ponto de Deus, de você chegar em qualquer ambiente e estar preparado para Deus te usar. Mas o que acontece? Muitos, eles estão em certos ambientes, que ali na hora ele não dá o testemunho do obreiro, do líder, do crente. Ele não dá o testemunho. Deus não vai usar. Você já pensou você fazendo uma revolução na tua família? Porque você é dinâmico. Deus vai ver que você é tão cheio de Deus, e no momento que Ele tiver que agir, Ele vai falar assim, eu vou usar porque Ele é cheio de mim, e eu vou causar uma revolução na família. O que nós vemos hoje? É o pai passando a responsabilidade para o filho. Porque esse menino é desse jeito. Ele é desse jeito porque você não educou ele, meu filho. Mas esse menino é mal educado. Claro que ele é mal educado, você não educou ele. Porque a Bíblia fala, ensina o teu filho o caminho que ele deve andar, não é? Bíblia. Eu não vejo a hora de fulano sair de casa logo. Isso, meu filho, se livra mesmo da responsabilidade que era para você ter feito com o teu filho. Ter preparado, lembra que eu falei da flecha? Que eu expliquei, que o filho é como uma flecha. Sabe, igreja, olha, essas 3 formas de devoção ou adoração, elas podem ser também representadas pelo tabernáculo de Moisés, que possuía 3 compartimentos distintos. O átrio, o lugar santo e o lugar santíssimo. Irmão. O átrio é onde a maioria dos serviços eram realizados e representa a devoção em sua forma natural. Qualquer um entrava. O segundo compartimento, chamado lugar santo, era um recinto de acesso restrito. Somente para os sacerdotes e os descendentes de Arão podiam entrar lá. Já era mais restrito. Tá? Naquele recinto, os sacerdotes eles ofereciam diuturnamente o incenso. E lá estava a mesa com os pães da proposição. Isso aqui dá um estudo, irmão. O candeeiro ou o castiçal e o altar de ouro onde oferecia o incenso. O lugar santo fala da devoção em uma dimensão mais espiritual. Agora, o último compartimento do tabernáculo, que era o lugar santíssimo. Era um lugar totalmente isolado, onde somente o sumo sacerdote, uma vez no ano, no grande dia da expiação, e aos 10 dias do 7º mês, ele tinha acesso àquele lugar. E lá se encontrava o quê? A Arca da Aliança, que era o símbolo da presença do Senhor. O lugar santíssimo, presta atenção, fala da dimensão plena ou dinâmica do Espírito. E esta última, sem dúvida, seria a espécie de devoção mais indicada para os cristãos, pois sem dúvida é mais proveitosa. Não entrava de qualquer jeito, não era qualquer um, era uma vez por ano, na festa da expiação, nos dias da expiação, que o sumo sacerdote entrava lá no Santíssimo. Sabe como é que nós estamos entrando na presença de Deus? De qualquer jeito, meu filho. Pequenas distrações tira nós de entrarmos na presença de Deus. Pequenas distrações. Sabe, colocaram um vídeo no grupo, acho que dos homens hoje, de uma mulher, uma seminarista pregando. Cara, ela falou um negócio fantástico. As pessoas, os pastores, eles vão abrir igreja, qual que é a primeira coisa que ele faz? Alugar um prédio. Fantástico aquilo que ela disse. A primeira coisa, quando vai se montar uma igreja, você sabe o que é? Orar, irmão. Orar, buscar de Deus, entrar na presença de Deus. Pastores que nesse tempo abriram igreja, confiando em quantidade e em dinheiro,
já está quebrada, irmão. Porque quantidade e dinheiro não é o básico para você entrar na presença de Deus e constituir um trabalho. Acabar o dinheiro, acabou, irmão. Nós não paga mais nada, não faz mais nada. Porque cada um sabe da responsabilidade que tem com a casa do Senhor, e nós vamos trabalhar de acordo com o coração de cada um. E nós não passamos dificuldade durante esses 4 meses. E eu vou falar uma coisa para vocês, e isso aí merece um glória a Deus. As arrecadações financeiras da igreja, de dízimo, oferta, elas aumentaram nos 4 meses que a igreja ficou fechada. Você sabe o que é ser maior do que quando a igreja estava aberta? Você sabe por quê? Porque uma das coisas que o servo de Deus ele precisa entender é a generosidade de coração. Agora, quais são os meios, pastor, para essas devoções? Para mim ter uma devoção com Cristo. Gente, isso é básico, isso a gente já ouviu falar tanto. Mas vamos lá, vamos falar de novo. Sabe, o primeiro meio para que a devoção ela seja processada, primeira dela, oração. Tem que ter oração. O obreiro precisa ter vida de oração. Não vem aqui querer ministrar louvor, cantar, dançar, pregar ou fazer alguma coisa e ficar com um jargãozinho. Adore ao Senhor, levanta a tua mão, Ele é bom, eu estou cansado de saber que Ele é bom. Me traga algo novo, me traga comida, me traga alimento, me leva para a presença. A tua palavra precisa levar as pessoas para a presença. Não vem com esse negócio de fazer musiquinha espontânea. E Ele é bom. E ele, não. Traga comida. Me leva para a presença. Oração. O que é oração? É simples, falar com Deus. Você fala com Deus, você conversa com Deus, você chama Ele para bater papo. Você conversa com Ele. Jesus do céu, me ajuda aqui, pelo amor de Deus, meu filho. Está pegando para o meu lado. Você tem intimidade com Deus? Oração. Você conhece uma pessoa quando ela tem vida de oração ou não? Futuros líderes e líderes, vou falar para você. Como que eu sei, pastor? Pela oração dela. Pela oração dela você vê se ela tem vida de oração ou não. Sabe aquela coisa de eu sentar aqui no teclado e tocar sem ver as teclas? Eu gosto de fazer isso, porque isso me treina, isso me dá mais liberdade. De vez em quando eu estou tocando, eu estou com a cabeça erguida, eu sei aonde estão as teclas. Você sabe por quê? Prática. A oração, ela é prática. Como que eu conheço, pastor, se uma pessoa tem vida de oração? Do jeito que ela ora, da maneira que ela ora. Tem gente que você pede para orar, fala que não quer. Não. Ah, não, estou com vergonha. Vergonha de orar, meu? Que tipo de obreiro que é você? Vamos orar? Vamos orar, paizinho. Você não precisa ter um vocabulário aguçado, mas fale com Deus. Você tem essa pegada. A oração é o diálogo entre o crente e Deus, e entre Deus e o crente. A oração, além de ser combustível que alimenta o motor da vida cristã e o espírito, é uma arma espiritual, tanto defensiva como ofensiva, contra as astutas ciladas do diabo, contra os principados, potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. A prática da oração remonta à própria existência da humanidade. Gênesis 4:26. A oração, quando espontânea no espírito, liga o espírito humano ao espírito de Deus, fazendo assim a conexão da mensagem, de que você vai passar para Deus e que Deus vai passar para você, meu filho. É uma troca de valores.
Agora, no processo de diálogo com o Senhor, o crente recebe toda e qualquer orientação necessária para você sobreviver na tua vida cristã. Oração. Orar. Vamos lá para outra prática. Conhecida também, já falamos isso aqui milhares de vezes. A tua avó já deve ter falado trocentas vezes para você. Jejum. E aí, líder? Está chamando a tua galera para jejuar? Está chamando para pagar aquele pressão bonito? Está reunindo a galera e falar assim, precisamos buscar santidade? Vamos ser santos? Qual foi a última vez que você convocou a tua equipe para jejuar? Qual foi a última vez? Mas pastor, nada, tem que ser toda semana, tem que ser campanha louca, tem que ser maluca, tem que chegar e falar assim, o meu ministério, aquilo que eu exerço na igreja vai ser como uma labareda de fogo na mão de Deus. A igreja, imagine os obreiros tendo vida de jejum, vida de oração, e cada um cuidando do seu quadrado, cada um obedecendo a tua liderança, e de repente Deus vem e manifesta na igreja, irmão. Agora eu não consigo orar e jejuar sozinho não, meu filho. Tem dia que é difícil. Às vezes a gente não consegue responder nem as mensagens do WhatsApp, né? A gente fica no vacão. O jejum, como a oração, ela tem a importância na devoção do obreiro e deve sempre estar associada como um complemento seu. Olha só. O jejum, ele quebranta o coração e nos torna mais fortes contra a nossa própria natureza, contra as influências do mundo e as hostes de Satanás. Gálatas 5, 16 ao 18, Mateus 17, 21. O jejum era prática comum no Antigo Testamento, 2 Crônicas 23, Esdras 8, 21, Neemias 9, 1. Como também dos cristãos primitivos, e hoje, como nunca, sua prática deve ser recomendada. Contudo, não isoladamente, mas associada à oração. A gente sempre fala jejum e oração, não é? Quando você está jejuando, ore. Quando você está orando, jejue. Sabe, igreja, são coisas simples que você já sabia. Vamos lá? Leitura da palavra. Ler as Escrituras deve ser hábito de todo cristão que deseja uma vida plenamente disciplinada. Você sabe por que as pessoas são indisciplinadas? Os obreiros, líderes e companhia limitada? Você sabe por quê? Porque as pessoas falam do jeito que quer, agem do jeito que quer, não está nem aí para nada, olha para a igreja como se não fosse ninguém, olha para o pastor como se não fosse nada, olha para o irmão necessitado como ele não tem nada a ver, não tem nada. Você sabe por quê? Porque não lê a Bíblia, porque a Bíblia, ela disciplina o crente. A Bíblia, ela disciplina, isso é direito nosso. Deus deixou a palavra como uma bússola. Só que nós precisamos ler a palavra, e eu vou ensinar para vocês alguns elementozinhos aqui para a leitura da palavra. Primeiro, nós precisamos, quando lê a palavra, nós precisamos examinar. João 5,39, examinai as Escrituras, porque vós cuidais de ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Quando você examina a Escritura e você pratica, você está mantendo a tua vida eterna na ativa, no nível hard, e você vai estar dando exemplo de Cristo. Por que as pessoas estão desequilibradas, falando de qualquer jeito, fazendo de qualquer jeito, não testemunhando de Deus? Porque não lê Bíblia, irmão. Trabalha 24 horas por dia, quando chega em casa, dá um beijo na criança, deita na cama e vai dormir, ronca a noite inteira, não levanta de madrugada porque está cansado, aí no outro dia é um ciclo repetitivo, não tem contato nenhum com as Escrituras. Vamos lá? Examinar é analisar com atenção e minúcia, ser cuidadoso. A leitura da Bíblia, acompanhada de exame minucioso, nos proporciona uma maior facilidade em conhecer e compreender o sentido exato da revelação bíblica.
E para o leitor das Escrituras, que deseja em tudo conhecer a Deus e a sua palavra, ele adota esse método imprescindível: examinar com cuidado, com delicadeza. Opa, que palavra é essa daqui? Muitas das vezes uma palavra, ela define todo o texto, porque texto sem contexto é pretexto para heresia. A pessoa, quando você vai examinar, quando você vai pregar, obreiro que maneja bem a palavra, examine o contexto antes, examine o contexto depois do versículo. Vê o que está falando, não pega textinho isolado e sai tacando na cara dos outros, não. Vai lá e pega o livro de provérbios e fica, né, ditando provérbios. Porque é bonito, né? Porque Salomão. Vai ver o contexto, vai ver, examina com minúcia. Uma outra maneira de leitura da palavra é você sistematizar. O que é? É você se reduzir a um sistema. Eu comprei um dicionário agora, um livro agora, que ele é um livro de teologia sistemática, onde ele pega assuntos na palavra, e ele pega de Gênesis a Apocalipse e sistematiza, ele coloca ele junto, os textos que falam sobre aquele assunto. Eu gosto de pregar assim, sistemático. Eu pego um assunto e eu abordo ele. Tem gente que prega versículo, textual, enfim. Não é a aula de oratória aqui agora, não. Mas você pegar e falar assim, não, hoje eu quero estudar sobre adoração. Aí você pega e faz uma pesquisa sobre adoração na Bíblia, liga os textos, pega, olha, fulano adorava, fulano não adorava, fulano era assim, fulano, pega, sistematiza, faça um estudo da palavra. Eu quero falar sobre o Espírito Santo, pega os livros, olha, eu quero fazer um estudo aqui sobre o Espírito Santo. É assim que a gente faz estudo, irmão, sistemático. Pega o que o apóstolo Paulo diz, o que o apóstolo Pedro diz, você pega os evangelhos ali, e por que muitos evangelhos falam a mesma coisa? Porque estavam falando para povos diferentes, para épocas diferentes, povos com mais entendimentos, povos com menos entendimentos, era uma linguagem diferente. Você sabia disso? Sistematiza a palavra. Porque o estudo sistemático ele é responsável por ampliar o nosso conhecimento bíblico por temas, por temática. É o estudo, eles chamam de estudo exaustivo de um assunto. Você pega ele, você esmiuça ele com tudo que você pode. Outro segredo para você chegar a ter aquela vida de devoção, para você ter aquela vida de devoção, é você guardar a palavra que você estudou. Porque tem gente que lê Bíblia, tem gente que tem até uma vida de devoção, rabisca os livros, os cadernos, as agendas, fazem tudo, mas não guarda aquela palavra, não pratica ela. Do que adianta eu ler e não praticar? Nós estudamos isso aqui domingo. Aquele que lê, mas não pratica, ele engana-se a si mesmo. Então pega, rabisca, faça como os sacerdotes, preguem. Pega aqueles post-it, escreve um texto, põe no banheiro, pá, você está escovando o dente, você está vendo o negócio, está na cozinha, está não sei o que, sabe, prega, espalha dentro de casa. Onde você vai, meu filho, vai ter um post-it com um textinho da palavra de Deus, para você refletir e guardar. O que é guardar? É você permanecer na prática da vontade do Senhor, que ela é explícita na Bíblia. Bem-aventurados aqueles que guardam as palavras da profecia deste livro. Apocalipse 22, 7. No Sermão do Monte, quando Jesus discorria sobre a ética do reino, ele dispensou total ênfase à prática da palavra. Ouvir a palavra é bom, como também estudá-la, mas nada disso tem efeito, se não ser acompanhado da prática. Mateus 7, 24 ao 27, depois você lê. Não adianta eu ouvir, não adianta eu rabiscar os livros, não adianta eu falar que eu leio, porque tem gente que bate na garganta, porque eu leio, nossa, eu estava lendo. Não lê nada, irmão. Não lê, você sabe por quê? Porque as atitudes não condiz. Vem cá, mas ela disse que lê tanto assim, e age daquele jeito. Não condiz. Fala que você não conhece alguém assim. Gosta de falar que lê, irmão, mas não lê, porque as atitudes não condiz. Não guarda, está aqui.
Os reis de Israel, eles deveriam cumprir uma responsabilidade formal em relação à lei do mandamento do rei. Deuteronômio 17 e 19. E ao assumir o trono, eles deveriam transcrever uma cópia da lei do rei em um livro particular. Igreja do céu, você fazer isso aqui na igreja. Você é o quê, fulano? Eu sou baterista. Então vem cá, meu filho, vamos falar da palavra. O que está escrito no livro de Apocalipse? Vamos transcrever. Se eu fazer uma chamada, vamos falar aqui, irmão. Sabe o que o meu pastor fez comigo? Ele tem um livro que chama Conhecendo as Doutrinas da Bíblia. Aquele livro eu não dou, não empresto, não jogo fora, não faço nada com ele. Ele falou assim, boy, leia esse livro aqui. Pum, li. Prestes a ser consagrado pastor. Li o livro. E aí, boy, como é que, senta aí, vamos conversar. Ele abriu o livro, vamos falar sobre a doutrina do Espírito Santo. Aí a gente conversava um pouquinho, ele fazia, sabe uma coisa? Lê de novo. Aí, já li, pastor. Lê de novo. Eu li 4 vezes o mesmo livro. E ele chegava e tomava, e chegava e falava, e aí, vamos conversar sobre isso aqui, ó. Doutrina do Espírito Santo. E a gente tinha que ir na palavra. Imagina, nós temos que, olha só, os reis, eles tinham que transcrever, que era pior ainda, que era escrever. E no princípio criou Deus o céu e a terra, nele que tudo há, a terra, sem forma e vazia, o Espírito de Deus andava sobre as faces das águas. Já pensou? Você dá uma cópia transcrita. Era um livro particular que eles escreviam, e eles deveriam ter consigo e meditar nele diariamente. A leitura constante daquele livro levaria o rei a um profundo temor do Senhor e um coração humilde. O estudo constante da palavra previne-nos da soberba e de qualquer outra espécie de males. O temor do Senhor é o resultado imediato dos estudos das Escrituras. Portanto, se você é obreiro, se você é líder e não tem contato com a palavra, seja você quem for, meu filho, a responsabilidade não é só do líder ou só de quem está com o microfone na mão, tá? Porque tem gente que acha que ler Bíblia, falar de Bíblia é só quem está com o microfone na mão. Nunca foi, nunca será. A responsabilidade é sua. Tenha uma vida de estudo diário da palavra de Deus. Por que tantos obreiros rebeldes? O líder pede, não faz, bate boca, fica criando grupinho entre eles, vai lá e fica, você está vendo lá? Você viu lá fulano? E fica aqui, você sabe por quê? Porque não lê Bíblia, irmão. Não lê Bíblia, porque quem tem a palavra no coração é liberto, ele está para somar, ele vê um problema, ele vê uma dificuldade, ele vem para solucionar. Olha, pastor, nós precisamos solucionar. Olha, meu líder, nós precisamos solucionar. Olha aqui, obreiro, nós precisamos solucionar. Ele não passa desapercebido, ele está guiado pela palavra, ele tem sensibilidade à voz do Espírito Santo. Ele não está preocupado se o nome dele vai aparecer ou não. Você viu aqui no vídeo, muitos apareciam, outros não apareciam tanto, mas eles tinham a mesma responsabilidade. Como, pastor, que eu posso ter uma vida de devoção? O último, para encerrar, louvor. O que é o louvor? Ele é uma parte integral da adoração ao Senhor. Se você pegar aí os últimos 5 cânticos do livro de Salmos, eles iniciam com a expressão louvai ao Senhor. Você pega ali o Salmo 148, ele estende um convite a tudo e a todos ao louvor do Senhor. O louvor ao Senhor deve deixar de ser prática somente nos cultos públicos e passar a fazer parte igualmente das nossas devoções particulares. Deixa eu te falar uma coisa, louvor e adoração não estão ligados somente à música, tá bom? A música é um complemento. Quem louva e quem adora, porque ele tem uma vida de devoção a Deus, com música ou sem música. A vida dele é uma música, a vida dele é uma canção.
Tem uma música do Casting Crowns, uma banda americana, que ela diz: Let my life song sing to you. Deixa que o som da minha vida cante para você. Que lindo, né? Que a minha vida cante a Deus. Que a minha vida seja uma nota musical, uma melodia para Ele. Meu filho, tirando fotinha na internet, mostrando as partículas, você está mostrando que você não tem disciplina nenhuma. Nenhuma. Você quer ver, irmão, você quer medir, vai para as redes sociais, irmão. É foto pelada, é foto com metade de roupa, é foto de biquinho, o outro com as caras de não sei o que, o outro com os, sabe? Né? Tem aquele, como é que é? Bumerangue. Os jeitinhos, sabe? Tipo, me pega, me leva para casa. Sabe, o louvor ao Senhor deve deixar de ser prática de um esquema de culto. O louvor é algo natural, natural. Louve ao Senhor, Salmo 150. Os cânticos cristãos, além de enaltecer a glória e majestade divina, alegram o espírito humano, preparando para a adoração perfeita. João 4:24. Portanto, quando você estiver na tua casa, no teu quarto, ou em outro lugar que venha oferecer-lhe mais liberdade, cante louvores ao Senhor, exalte a sua glória e anuncie seus grandes feitos. Se entregue totalmente a Ele, sem restrição e sem se preocupar com música ou melodia. Mas naquele momento, seja a música, seja a melodia. Sabe, tanto o seu ministério quanto a sua vida espiritual, ela depende de comunhão perfeita com o Criador. E o louvor e a adoração são partes principais da vida de devoção de um crente. Tem que fazer parte. Pastor, eu não estou te entendendo, não sei o que o senhor está querendo dizer. Porque o pastor só prega batendo, o pastor só prega... Não, irmão, eu vou te falar se você não está entendendo. Você sabe o que eu quero que você manifeste? Eu quero que você venha manifestar o caráter de Cristo. Eu quero que você venha manifestar as palavras de Cristo. Nós, líderes obreiros, nós somos a engrenagem espiritual da igreja. O corpo de obreiro é um lugar que todos deveriam almejar. Eu quero ser obreiro daquela igreja. Aquele povo é doido, aquele povo é maluco, aquele povo faz uns negócios, aquele povo não sei o que, mas o que acontece? Deixa o líder na mão, sabe, liga na última hora, porque não tem preparo, não se prepara, não tem equilíbrio, deixa tudo para a última hora, sabe, não vem, não aparece, não fala coisa com coisa, aí você manda abrir a Bíblia, não sabe nem ler Bíblia, irmão, e quer. Quantas vezes eu já ouvi isso? Sabe, fulano, nós estamos precisando fazer isso. Não, pastor, eu não vou fazer não, porque eu também tenho minha vida para cuidar. Tá bom, meu filho, eu tenho a igreja para tocar, meu filho. Então, cuida da tua vida que eu cuido da igreja. Eu estou assim agora. Mas não, vamos fazer. Não vamos fazer. Tem um profissional na área? Tem, às vezes tem 5, 6 profissionais. Ninguém pode. Não tem problema não, a gente contrata um satanista, paga ele e ele vem aqui e faz. Vocês perderam para o satanista. Já aconteceu aqui, tá? Sabe, igreja, é tempo de queimar. Queimar, irmão. É tempo de queimar. Nós precisamos fazer com que a nossa vida espiritual seja uma vida que ela é ativa.
Quando eu saio para correr, irmão, eu saio para correr, eu corro, estou ali vou ouvindo a minha musiquinha e tal, aquela coisa toda e tal. Aí você chega em casa e fala assim, não, eu vou tomar um banho gelado porque eu estou suando pra caramba. Depois que você tomou banho, depois que você fez tudo, você continua suando, você continua queimando caloria do mesmo, já pensou? Você continua queimando. Sabe por quê? Porque a engrenagem, ela tá a 1000. E a vida do obreiro é assim, é uma corrida, você não pode parar. Ela tem que queimar, ela tem que aquecer todo dia. A palavra de Deus, a oração, o jejum, a busca intensa pelo Espírito Santo, ela tem que queimar, ela tem que ser ativa. Você tem que transpirar, você tem que, do Espírito Santo, você tem que estar cheio, você tem que estar transbordando do Espírito Santo. É isso que eu quero, se você não está entendendo. Sabe, por várias vezes eu falo, o pastor avisa, o pastor fala, não, mas aí não dá ouvido, não tem problema, Deus vem e faz do mesmo jeito. Nós precisamos nos fortalecer. Eu não posso ler Bíblia por você, eu não posso jejuar, fazer a tua consagração para você, eu não posso ir lá na beirada da tua cama e ajoelhar e orar para você, isso é você que tem que fazer. Agora, o teu fruto está mostrando se de fato você é ou não um praticante da obra de Deus. A vida de devoção do crente é muito mais do que cumprir uma escala que fica pregada ali. Hoje eu estou, amanhã eu não estou, hoje eu estou, amanhã eu não estou. A vida, o obreiro, ele é obreiro. Sabe aquela coisa que o policial, que ele é policial a qualquer momento? A gente vê os vídeos aí, de repente sai um policial de bermuda e de chinelo e mete fogo nos bandidos lá. Por quê? Porque ele é autorizado para isso. Obreiro é obreiro o tempo todo, em qualquer lugar. Eu brinco muito com o Felipe. Às vezes a gente vai em algumas igrejas por aí, e aí as irmãs lá caem no manto, os meninos caem no manto. Daqui a pouco tá lá o Felipe cercando o pessoal lá para o pessoal não cair. Obreiro é obreiro em qualquer lugar, você exerce isso em qualquer lugar, você é líder, você tem esse direito em qualquer lugar, porque está cravado em você, foi Deus que colocou essa marca em você, sabe? Nós precisamos olhar para o nosso chamado com uma maneira muito mais profunda, espiritualmente falando. Não é cumprir um mandato, mas cumprir um chamado. Você foi chamado para isso. Você foi consagrado para isso, você foi separado. O papel que você cumpra, sendo ele de peso ou não, aparecendo ou não, é importantíssimo para Deus. Importantíssimo. Você pode, você consegue, é só buscar, é só fazer, vai estudar, porque nós refletimos aquilo que nós somos cheios. Amém? Todo mundo tem cadeira e está sentadinho? Tá, né? Legal, nós vamos fazer um negócio diferente hoje. Já que não pode pegar na mão, nós vamos pegar no pé. Mas nós vamos pegar no pé de Jesus. Nós vamos ajoelhar no nosso lugar. E nós vamos nos humilhar diante dele. Aonde você estiver. Se você conseguir, se você não tiver algum problema que te impeça, não tem problema, você pode ficar sentado. Mas vamos ajoelhar. Ajoelhe-se agora, onde você está. E nós vamos orar ao Senhor e nós vamos encerrar. Senhor, nós estamos aqui diante da Tua presença como líderes e obreiros do Senhor, Pai. Ó Pai, nós estamos de joelhos aos Teus pés, ó Pai. Nós estamos prostrados, Pai, aos Teus pés, ó Pai. Ó Pai, em sinal de humilhação a Ti, ó Pai,
Nós queremos nessa hora, primeiro te agradecer, ó Pai, por ter confiado, Deus, essa posição em nossas mãos. Mas Deus, que nós possamos pegar esse privilégio, pegar esse chamado, ó Pai, e fazer com que ele venha se cumprir, ó Pai, diante de Ti, fazer, Pai, com que ele venha tocar o Teu coração, que o nosso chamado possa ser como um sacrifício, ó Pai, e que o Senhor possa receber este sacrifício, ó Pai, em Tuas mãos, ó Pai. Nós não fomos chamados para a vergonha, nós não fomos chamados, ó Pai, para a ignorância, Senhor, nós não fomos chamados, ó Pai, para sermos declarados fariseus, ó Pai. Ó Pai, nós fomos chamados, ó Pai, porque o Senhor nos convidou, o Senhor nos convocou para essa obra, e aqui nós estamos, ó Pai, neste momento, ó Pai, diante de Ti, clamando por misericórdia, Pai. Senhor, desperta na vida de cada um aqui novamente esse chamado. Seja qual posição que ele venha exercer, desperta, Deus, desperta no coração dele novamente, faz queimar, faz arder. Vem com teu fogo, venha consumir, ó Pai, todo desânimo, todo pecado, ó Pai, todo desinteresse pela tua casa. Mas Deus, venha nos avivar, ó Pai, venha nos avivar, vem com teu Espírito Santo agora e renova em nós, ó Pai, esse chamado tão lindo que o Senhor nos deu, Pai. Ô Senhor, nós queremos nessa hora declarar que o Senhor é o nosso Deus, e como servos, como serventes na Tua casa, Senhor, como líderes na Tua casa, Senhor, nós vamos executar, ó Pai, com unhas e dentes, ó Pai, esse chamado que o Senhor nos colocou, e nós vamos romper, ó Pai, na vida, no mundo espiritual, ó Pai, nós vamos queimar, ó Pai, nós vamos ser cheios da Tua presença, cheios do Teu Espírito Santo, meu Deus, nessa hora, vem com o Teu Espírito, visita, Senhor, cada um aqui, de uma maneira particular, ó Pai, de uma maneira especial, Senhor, no nome de Jesus. Vem, renova, Senhor, a aliança que o Senhor fez conosco, e que nós possamos exercer a boa obra que o Senhor nos deu, Pai, que o Senhor nos orientou a fazer, ó Pai. É o que eu te peço nessa hora, Pai. É o que eu te peço nessa hora. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, que o amor de Deus, Pai, a graça maravilhosa do Teu Espírito Santo, e as doces consolações do Teu Espírito estejam com todo o povo de Deus, espalhado pela face da terra, e com os líderes e obreiros da comunidade Novo Tempo, que de joelhos estão, e dizem, amém, 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 amém. Levanta no seu lugar, dê uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Deus, glória a Deus. Amém. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Amém. E novos encontros acontecerão em breve. Tá bom? Não abrace o seu irmão. Tá bom? Amém.